Boa noite para os que estão presentes na sala de aula. E você que vai participar no domingo, um bom dia, ou em qualquer momento que Deus lhe abençoe grandemente com o estudo desta lição. Quero trabalhar com vocês, nós já estamos dizendo isto, tanto eu quanto o pastor Cristiano, exaltando a qualidade da igreja de Tessalônica. Mas o ambiente em que a igreja se encontrava era um ambiente tremendamente danoso para a vida espiritual, através dos templos, através dos costumes, das práticas que as pessoas estavam tendo. Mas nós não podemos confundir com o que os crentes estavam vivendo na vida com Cristo. E Paulo vai tratar deles e vai tratar também de uma maneira muito carinhosa dos membros que compõem a Igreja Batista de Tessalônica. Entendeu? A Igreja Batista de Tessalônica, então, era uma igreja realmente procurando fazer a vontade de Deus. É lógico que não era batista, mas estava assumindo esse compromisso de vida em fazer a vontade de Deus. Então, nós vamos estar estudando hoje como agir diante de do mundo que vive nas trevas, ou diante do mundanismo. Então é muito importante você ter isto em mente, que mundanismo é tornar a forma do mundo, ou viver como o mundo apresenta para nós. E é necessário que nós tenhamos em mente que esse nunca foi e nunca será o padrão de Deus para a minha vida e para a sua vida. O nosso desejo é que realmente possamos, mais uma vez, olhar para os exemplos positivos e também decidir a não viver como as pessoas do mundo, que eram amigas dos membros da igreja e até alguns que frequentavam a igreja estavam vivendo. Combinado? Então, a escolha, a escolha do mundo e o viver do cristão. Eu gostaria de começar a trabalhar em cima destes aspectos. E veja lá o versículo, no capítulo 2, o versículo 10. Vamos ver o que ele diz. Pode ler, por favor. 2 Tessalonicenses 2:10. Diz assim: ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Quem está usando todo esse tipo de ações para desviar o máximo de pessoas para o caminho largo, para viver no mundo? Já? Isto, curto e grosso. Satanás, o diabo, o pai da mentira. E ele vai usar tudo isso. Você lembra de que ele não entra com mentiras. Ele entra distorcendo a verdade desde o princípio do Jardim do Éden. Deus sabe que quando você comer, você vai descobrir o bem e o mal e será como Deus. Por isso que ele não quer que você coma desta fruta. O que ele omitiu é que quando você conhecesse o bem e o mal te dominaria. Mas se nós já vivemos neste mundo aonde jaz no maligno, então que escolha temos? Muita. Neste mundo, a nossa escolha é viver diante de Deus e levar as pessoas a conhecerem o plano de Deus. O plano que pode levar as pessoas a terem um encontro com Deus. Ah, quando eu mudei para esse prédio que eu voltei a morar, ah,
logo no primeiro encontro, quando nós estávamos para receber as chaves do prédio, então nós fomos apresentados. E quando eu fui apresentado, eu disse para eles: eu sou pastor da Igreja Batista. Quando eu falei eu sou pastor da Igreja Batista, houve aquele murmúrio, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Eu quero apresentar a vocês o meu amigo Jesus. Mas prometo que não tenho nenhum interesse em levar nenhum de vocês para a igreja. Por quê? Conhecendo a Jesus Cristo como Salvador de suas vidas, você escolhe onde vocês vão servir a Deus. Mas você precisa desse amigo na sua vida. E até hoje, tanto eu quanto a minha família procuramos fazer diferença nesse prédio. A Cíntia com as meninas, o Cristiano com os meninos, a Emílcio com as mulheres e eu com os homens. Então, ontem mesmo, conversando sobre isso, as pessoas estavam dizendo na reunião que tem saudade daquele tempo quando os homens se reuniam para discutir sobre a família. Eu falei, nada impede da gente voltar a fazer. A carne está cara, mas a gente rateia um pouco mais alto o valor e continuamos a fazer as mesmas coisas. Então não tem problema essa situação. Mas a gente tem que fazer escolhas de fazer a diferença nesse mundo corrompido e perverso. E então ele diz: nós precisamos apresentar o amor, a verdade, que leva as pessoas a ter o encontro com Cristo. Você ficou deitado na live, agora mudou. Então é muito importante nós termos isto em mente. Quando agora nós vamos sobre o viver do cristão, nós começamos a ver do versículo 13 até o versículo 15 aspectos que eles escolheram e viveram dessa maneira e que hoje nós precisamos escolher. Mas antes de fazer essa pergunta, antes de ir para esse texto, quero fazer uma pergunta. O mundo deixou de ser mal ou o mundo deixou de viver nas trevas? Não. Não, deixou não. Não deixou. O mundo piorou as trevas? Também não. Também não. Hoje somos até mais civilizados, né? Hoje não tem nenhuma igreja trabalhando em termos de orgia templar. Hoje não tem mais nenhuma igreja sacrificando crianças. E se descobre que algum grupo herético está fazendo isso, imediatamente o poder público vem em cima dessas pessoas e prende porque é crime. Né? Mas no passado tudo isso existia e tudo isso era feito, mas nós precisamos entender que não há novidade. As pessoas continuam se desviando de Deus e seguindo seus próprios entendimentos e fazendo a sua vontade. Isso é mundanismo. É adotar o padrão do mundo para a sua própria vida. Então, nós que não escolhemos viver esse padrão do mundo, nós escolhemos algumas coisas diferentes. Emílio, seu microfone está aberto. Mas, veja o versículo 13. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor. Porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Então, é o que eu estou dizendo. Tanto os crentes de Tessalônica como nós também passamos pelo mesmo processo de que somos escolhidos por Deus, somos eleitos por Deus. E se nós somos eleitos, também somos co-herdeiros com Cristo e vamos morar com Ele nos céus. Esta é a certeza e a garantia que Deus me dá e que Deus te dá. Então, isso é muito importante. E aí ele continua ainda dizendo a nós que escolhemos ser servos de Cristo. E ele nos chamou para isto,
por meio do nosso evangelho, a fim de tomarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: tome posse. Interessante. Isso eu queria que você ficasse muito atento. Você já reparou a distorção que está acontecendo na igreja? Você está vendo na televisão alguma igreja dizendo assim: tome posse de orar mais. Tome posse de ler mais a Bíblia. Tome posse de evangelizar. Tome posse de amar o próximo. Tome posse de ajudar o próximo. Ninguém está falando nada disso. Tome posse é do carro novo, é do terreno que você vai comprar, é da casa, é da roupa, é de coisas materiais. Isto não é o padrão de Deus. Ele está nos convidando para tomarmos posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. No versículo 15, ele continua dizendo: portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Então, Paulo está trabalhando conosco agora, falando para experimentarmos algo maravilhoso. É interessante que nós estamos vivendo até um mundanismo na igreja. Certa vez estava participando de um retiro de jovens e um jovem passou por mim e falou assim: hoje eu louvei a Deus pra caramba. E aí o outro falou: como? Eu pulei feito cabrito. Tô até fedido de tanto pular. Eu falei assim: desde quando pular é adorar a Deus? Você vai na academia, você vai pular, 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 pular e vai fazer, ficar suado. E nem por isso você adorou a Deus. Então, nós temos que entender que a moda de se ficar louvando, 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 louvando a Deus é algo que nós estamos preocupados em nos agradar. Eu sempre tenho dito isso, que o culto é um pêndulo. E começa conosco. Senhor, estamos aqui para te adorar. E jogamos o pêndulo para Deus. E Deus fala conosco à luz da sua palavra, fala conosco à luz da oração e através até mesmo do testemunho dos irmãos daquilo que está acontecendo na igreja, antes até mesmo de começar um culto. E logo depois nós vamos novamente adorar o Senhor. E o pêndulo está na nossa mão e nós começamos a louvar e devolvemos ao Senhor esse louvor. Então, o tempo todo, o culto vai se mover nessa direção. Mas existem algumas igrejas que fazem assim, ó. O pêndulo vai para a adoração, para o louvor e fica lá, parado. Aí, daqui a pouco, vem uma oração e volta o louvor. Daqui a pouco vem um texto e volta o louvor. Parece que não vem para haver uma contrição, uma entrega, uma exortação, um crescimento da palavra. E logo quando isso começa a acontecer, as pessoas saem, as pessoas não ficam na adoração, como se fosse um intervalo. Quando a gente for louvar novamente a Deus, a gente volta para dentro da igreja. E isto é uma coisa errada que está acontecendo. E Deus está falando o seguinte: entenda essa situação. Agora, quando nós vamos para Filipenses 2,15, ele vai dizer qual é a atitude do nosso caráter, da nossa vida, que deve estar sendo manifestado o tempo todo. E ele diz assim: para que venham tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada,
na qual vocês brilham como estrelas no universo. Então, Paulo está dizendo agora aos filipenses, não aos tessalonicenses, está dizendo que o padrão de Deus é que a minha vida não só glorifique a Deus na igreja, a minha vida glorifique a Deus. E se minha vida glorificar a Deus, quando eu estiver com os meus irmãos na igreja, também vai glorificar. Não existe um botão que eu possa ligar. Hoje as minhas netinhas vieram aqui em casa e disseram assim: vovó Emilce, a árvore está quebrada, ela não pisca. E eu disse: não, ela não está quebrada, ela está desligada, né? E aí então eu fui ligar ela na tomada e aí ela não acendeu, né? Não acendeu. E aí Emilce disse: deve estar um mau contato aqui na entrada a, da tomada. E então eu dei uma mexida e a árvore ficou piscando. E elas ficaram felizes de ver a árvore de Natal piscando e mostrando toda a beleza das luzes, porque ela vai colocando cores a cada momento na árvore toda. Então, isto é o que as pessoas notam. Se a árvore de Natal tem que brilhar, tem que reluzir, quando se olha para ela e ela não está fazendo isso, está com algum problema. Agora, quando olha para nós, será que não tem que ser a mesma coisa? Eu tenho que brilhar, eu tenho que reluzir, porque é a luz de Cristo que vai brilhar através de mim. Eu só vou refletir. Não é o meu mérito, não é a minha maneira de viver, não é meu modo de agir. É eu reflito a luz de Cristo. E aí, então, essa luz vai continuar seguindo outros destinos, mas vai dando visibilidade para aquilo que Deus espera de nós. Uma outra coisa que a gente deve entender, a gente traz alegrias e traz tristeza para aquele que vai dar conta do rebanho. E esse é o pastor. Deus confiou ao pastor todos os membros da igreja. Mas não só os membros da igreja, todos os familiares que se relacionam com a igreja, todos os visitantes que se relacionam com a igreja. Cabe ao pastor estar realmente atuando na vida dessas pessoas para que eles compreendam cada vez mais como é servir e adorar a Deus. E é isso que você precisa ter em mente. O pastor está para lhe ajudar e ser o exemplo mais próximo daquele que exalta, daquele que glorifica a Deus. E é isso que você precisa ter. Por isso que compete ao pastor, como Paulo disse, ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Essa é uma grande responsabilidade que você precisa o tempo todo estar orando e sustentando seu pastor em oração. Você, se não estiver sustentando até agora, comece a partir de agora sustentar o seu pastor em oração. Mas também é motivo de grande alegria na vida do pastor ver as suas ovelhas servindo e obedecendo a Deus. Isso está nos versículos de 16 e 17. Leia, por favor. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, deem ânimo ao coração de vocês e os fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Então, o desafio de Deus é dizer: eu te amo incondicionalmente. E quando eu digo para você amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você se ama, eu estou dizendo que eu vou te dar este amor para você viver e para você distribuir. E se você entender isso, você a cada momento vai estar atingindo o maior número de pessoas. Será que não vai esgotar o meu amor? Não, nunca. Porque o seu amor é de Deus.
e é uma fonte inesgotável. Então, pode amar sem medo, mas ele diz: não ame só de palavras, mas também ame com os seus atos, com as suas atitudes. Demonstre que aquilo que você está falando é uma realidade. Quero narrar um episódio que a Igreja Nova Jerusalém viveu quando estava na construção. Eu havia perguntado para o dono do terreno se havia fossa na parte aonde nós iríamos tirar a terra. Porque eu falei, se a terra é compactada, nós já colocamos o travamento. Mas se houver fossa, então essa parte vai desabar toda para dentro do nosso terreno. Não, pastor, não tem. Não tem. E aí, então, eu estou lá fazendo compras e, de repente, me ligam dizendo: pastor, o terreno do vizinho veio todo para dentro da nossa propriedade e o sobrinho está aqui furioso com isso. E aí, então, diz para ele que eu já estou chegando. Mas ele nem esperou e ele me ligou, porque ele pediu meu telefone e me ligou. E eu disse: pois não, querido. Aí ele falou uma meia dúzia de palavrão, que é censurado a gente repetir. E eu disse: olha, eu estou chegando aí já e já a gente conversa pessoalmente. E aí então estacionei o carro na frente da construção e desci e fui lá na casa do vizinho. E vi então o sobrinho dele, que era um armário. Eu me considero uma pessoa grande e alta, mas o cara tinha mais uns 20 centímetros de largura do meu corpo e tinha mais uns 20 centímetros de altura também. Então eu tinha que olhar para cima para falar com ele, né? E, e então eu disse: você pode se identificar? Eu sou o sobrinho do dono do terreno, da casa. Eu falei: e ele está aí, né? Está sim. Posso falar com ele? Você pode chamá-lo? Não, não, o senhor vai acertar tudo comigo. Eu falei: querido, eu estou fazendo perguntas para o seu tio e eu preciso trabalhar com ele agora. Não estou desprezando você e a gente vai conversar com você presente também, fica tranquilo. E então veio o tio e eu disse: o senhor lembra que nós conversamos sobre fossa? Sim, eu disse que não tinha. Eu falei: o que é aquilo ali? Fossa. O que é aquilo ali? Fossa. O que é aquilo ali? Fossa. Não, não tinha uma fossa, tinha 3 fossas. E fez com que todo esse terreno viesse para dentro. O senhor tem 2 caminhos agora para seguir. Um caminho é ligar para a prefeitura. A prefeitura vai embargar a nossa obra e eu não vou conseguir resolver o seu problema. E a outra coisa é eu fazer um chanfro aqui, a tirar mais uma parte do seu terreno do que está, porque eu tenho que desbarrancar isso para poder fazer o serviço. Eu ainda tem que escavar mais fundo ainda para chegar lá e fazer as estacas e subir então toda a construção. Mas eu garanto uma coisa: em 9 meses, o seu jardim estará com as flores que o senhor escolher e com tudo em ordem. E aí ele disse: o senhor promete isso? Prometo. Nós vamos fazer isso, a igreja vai honrar isso. E aí então a igreja começou a trabalhar nessa direção e em 9 meses a igreja honrou. Tivemos aí um grande trabalho. Domingo eu estava lá com a Emilce, na igreja, deixando meu pai, e eu disse assim: eu lembro de que quando ali naqueles is tinha uma pinguela que os membros, para ir para o culto, tinha que passar por aquela ponte que balançava e tinha quase que 9 metros de profundidade que as máquinas estavam trabalhando lá embaixo. Que loucura foi tudo isso, mas Deus permitiu que superássemos essa etapa e aí tudo foi feito para a glória de Deus. Então, nós precisamos entender que a nossa palavra tem que ser acompanhada por nossas atitudes. A nossa palavra não pode cair por terra. E quando nós honramos, aí toda a família
ficou alegre e feliz, porque nós honramos a nossa palavra. E então, depois de 9 meses, estava tudo do jeito que eles queriam, da forma como eles queriam, e a família continuou em paz e amiga da igreja. Então, é muito importante a gente saber que a gente conquista as pessoas por nossas atitudes, não só pelo nosso falar. E isto não é o que o mundo faz. O mundo, quando estava na construção, o senhor queria fazer a tirada de terra, chegou para mim e disse: "O senhor conhece o que é trato ao fio do bigode?" Eu falei: "Sim, eu sou de Marília, então eu sei o que é isso. É que a palavra é mais forte porque ela vem do seu caráter. Ok, então eu tiro a terra e o senhor paga como puder." E então nós fizemos isso, ele foi tirando toda a terra, toda a terra, toda a terra. Saiu muitos caminhões, mais de 1.000 caminhões de terra saiu de lá. E sabe uma coisa? Nós assumimos o compromisso de ir pagando por mês. E quando eu fui pagar a última parcela, eu peguei toda a documentação e levei para ele, dizendo: aqui estão todos os caminhões com as suas placas, a metragem de terra que ele tirou, e aqui agora está o último pagamento. Aí ele disse: pastor, uma coisa, o senhor sabia que eu não tenho documento de nada disso? Eu falei assim: o senhor não disse que era um trato a fio do bigode? Quem tem que ter o documento sou eu, para provar que o que o senhor fez conosco foi honrado até o último fio do bigode. E aí ele disse: é bom ter pessoas que vivem o que falam e assim realmente fazem a diferença no mundo. E eu disse: nós só temos que agradecer porque nós não teríamos condição de tirar a terra e construir. E o Senhor possibilitou e nós somos felizes por isto. Então o texto está dizendo que Deus nos dará vigor, nos dará força para vivermos assim. Não importa as dificuldades, não importa o que vai acontecer, Deus vai nos honrar. E Deus vai fazer com que nós possamos atingir tudo isso para glorificar o nome de Deus. Mas ainda, ele está trabalhando conosco agora no capítulo 3. Vamos para o capítulo 3 e vamos ver como Deus vem nos consolando diante das coisas que são contrárias, atingindo-nos a todo tempo. Não pense porque você aceitou a Cristo como Salvador, a sua vida vai ser um mar de rosa. Muito pelo contrário. Além de todos os problemas que todo mundo vive, você ainda vai ser assolado por ataques de Satanás contra a sua vida. Então, ele diz: nesse mundo você vai ter aflições, mas eu venci o mundo. E você também vai vencer, e você também vai experimentar a bênção de Deus. Então vamos ver esses versículos. Começa no capítulo 3, versículos de 1 a 3. Por favor, leia. No demais, irmãos, rogai por nós, para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada como também o é entre vós, e para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos, mas fiel é o Senhor, que vos confirmará e guardará do maligno. Até o 3. Isso, obrigado, irmã Emilce. Muito bem, ele vai dizer: finalmente, ore por nós. Você sabia que a sua oração pode muito em seu efeito? Que é a maior arma que Deus colocou à sua disposição, que Deus move céus e terra para que seja atendido aquilo que você está conversando com Ele. Então é muito importante que a primeira coisa que você se lembre é de orar. Agora, muitas vezes nós vemos problemas, mas nós esquecemos que nós temos essa arma. Nós esquecemos que nós podemos orar e quando nós oramos, Deus vem ao nosso encontro e nos abençoa.
Não importa o que está acontecendo. E olha aqui, ele está dizendo que existem pessoas. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Existem muitas pessoas que estão no meio da igreja que não exercem a fé, que não têm fé e que são verdadeiros lobos devoradores. E aí eles vão chegar no dia do julgamento e vão dizer: Senhor, não fizemos isso, não fizemos aquilo em teu nome? E o Senhor vai dizer: eu não vos conheço. Eu não vos conheço. E nós precisamos entender que isso é uma coisa a ser observada por nós. Mas também precisa ser trabalhada por nós. Lembre-se, tudo que você está fazendo na igreja é para glorificar o nome de Deus. E se você não fizer para glorificar o nome de Deus, se você fizer para que você apareça, a glória já foi recebida aqui na terra. Nada resta para o céu. Então você tem que perguntar para você, em tudo que você está fazendo, está juntando tesouros no céu? Se você não está juntando tesouros no céu, nada você terá no céu. Então tenha isto em mente, que Deus está trabalhando e está nos ajudando a termos essa compreensão e esse entendimento. E se nós compreendermos isto, vamos experimentar o agir de Deus no nosso viver e vamos poder glorificar ao nosso Deus através das atitudes que realmente nos leva a perceber aquilo que Deus está propondo para nós. Então ele diz, finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e recebam a hora merecida, como aconteceu entre vós. Através da oração, quando nós fazemos isso, temos a bênção e temos a glória de Deus sendo manifestada. Então, lembre-se disto. O que vai mudar o mundo é o conhecimento da palavra de Deus. O que vai mudar o mundo é o nosso testemunho de que nós fazemos diferente e não adotamos o mundanismo para a nossa caminhada, para o nosso viver. E isso é muito importante. Vamos pensar agora em algumas atitudes mundanas leves. Ok? Algumas atitudes mundanas leves. Porque talvez eu estava hoje conversando com a Rebeca e eu disse mentirinha branca. E aí ela ficou indignada com isso. O que é mentirinha branca? E ela fez essa pergunta porque eu não respondi. Ela fez umas 4 vezes até que eu respondesse o que é mentirinha branca. Então vamos pensar agora sobre o que é mundanismo leve. Então citem alguns exemplos, se vocês puderem. Pequenas infrações, você cometer alguma infração de trânsito, ou alguma infração de algum código civil, algo do tipo, achando que, não, isso não tem grande problema. Isso não faz tão Não mal assim. aconteceu nada, Não né? aconteceu nada. Não aconteceu nada, né? Nem viram. Aí você descobriu depois que tinha uma câmera lá que ela viu, né? Sim, por exemplo, né? Esses pequenos comportamentos, como o senhor citou, brincadeiras, algumas brincadeiras que ofendem as pessoas, então, ou então até mesmo não ofendem, ninguém se ofendeu, porque quem se ofenderia não estava presente, mas é algum tipo de afirmação que, se você for olhar, Jesus não diria, Jesus não falaria. Uhum, Então, esse tipo de situação. uhum, Então,
o pastor Cristiano falou exatamente o que eu tinha pensado. Na questão de você pegar pequenas mentiras e espalhar. Você, por exemplo, contar uma história que não é verdadeira. A gente, às vezes, faz isso por diversão. Também a questão dos vícios, né, das lives, dos aplicativos, de televisão, jogos, são coisas que eu consideraria que são leves, mas que fazem parte da nossa vida, sim, infelizmente. Eu vou demonstrar duas coisas na igreja, tá bom? Para vocês entenderem o que pode ser mais leve do que isso que o pastor Cristiano e a irmã Emilce falaram. A primeira foi, num desses anos, o domingo 1º de abril, quer dizer, o dia 1º de abril caiu num domingo. E eu estava na porta me despedindo dos membros da igreja. E aí chegou um jovem e disse: pastor, há uma vaca voando. E eu virei para lá e fiquei procurando a vaca, e ele começou a dar gargalhada, e eu fiquei procurando a vaca. E ele, 1º de abril. E aí me voltei e olhei para ele. Ô pastor, desde quando o senhor viu vaca voando? Eu falei, eu prefiro que uma vaca voe do que um crente que disse que adorou a Deus, não esperou nem sair da porta do templo para adorar o diabo. Aí ele falou, pegou pesado, hein, pastor? Quem é o pai da mentira? É o diabo. Ah, mas é uma brincadeira só de mentir. Essa é a situação. A outra situação, a minha esposa sempre trabalhou com crianças. E ela quis sentar perto de uma criança e ser criança em Sumaré. Ela já não estava mais trabalhando com as crianças. E ela sentou perto de uma menina muito bonitinha e disse, oba, oba, como que você falou? Eu adoro pirulito e agora nós vamos ganhar esse pirulito. A menininha virou para ela e disse, tia Milce, a gente só adora o Papai do Céu. Isso, tia Milce, é tomar o nome de Deus em vão, né? Então, são situações assim que ela que ensinou as crianças o tempo todo sobre isso, acabou tentando chegar perto da criança e chegou ensinando para ela que a gente pode adorar as coisas. O que eu quero dizer para você é que estas coisas nos distanciam de Deus. Porque não existe pecadinho e não existe pecadão. Existe pecado. Existe pecado com mais consequências e pecado que só nos separam de Deus. Existem pecados que, além de nos separar de Deus, geram consequências aos nossos irmãos, à igreja, à coletividade toda e muitas vezes até à nação. Então a gente tem que tomar cuidado que essas consequências também serão dessa maneira. Certa vez um pastor viu o membro da igreja fazendo isso e ele disse, perdão, pastor, eu não deveria ter feito. Ok, mas antes de você receber o meu perdão, vá e recolha todas as penas que você espalhou. O assunto já tinha se espalhado pela comunidade inteira. Né? E aí, como recolher essa pena? Ele teria que ir um por um, dizendo, eu menti, eu que gerei isso, e a pessoa não tem nada a ver com isso. E ele, então, nem voltou mais para conversar com o pastor. A gente tem que ter isso em mente, são homens perversos que estão disseminando as coisas no nosso meio, e a gente leva as coisas mais para longe. E isso não deve acontecer. Colossenses 4:3 vai dizer,
ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra a porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Paulo estava detido, mas ele queria que a palavra de Deus ultrapassasse a sua prisão. E é interessante. Paulo foi falando com todos os soldados sobre Cristo e sobre o plano de Deus para a salvação, a ponto de a guarda que cuidava do palácio toda se converteu. Então, você imagina essa situação. Eu vou para tomar conta para você não fugir e eu saio de lá abençoado conhecendo a Cristo. E ele está dizendo, orem para que aconteça essas coisas. Mas agora o próximo aspecto, que vai dos versículos de 4 até o versículo 8, são conselhos para nós que somos filhos de Deus seguirmos. Vamos ouvir isto. 2 Tessalonicenses 3, de 4 a 8. E confiamos, quanto a vós no Senhor, que não só fazeis, como fareis o que vos mando. Ora, o Senhor encaminhe os vossos corações no amor de Deus e na paciência de Cristo. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu. Porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós. Nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós. Muito bem. Ele está dizendo assim, vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que lhes ordeno. Sabe algumas coisas que eu tenho visto nos dias de hoje? Quando o pastor nosso, vamos tratar do nosso pastor, está abrindo a palavra de Deus e está trazendo a ordem de Deus para nós, nós parece que ignoramos que isso é uma ordem de Deus. Nós, muitas vezes, não enxergamos como boca de Deus. Esse é o nome do profeta. Ele fala da parte de Deus. E se ele fala da parte de Deus, compete a mim, compete a você obedecer. E isso é muito importante. E aí ele continua dizendo que o Senhor conduz os seus corações em amor de Deus e perseverança de Cristo. Nós precisamos perseverar o tempo todo para que o testemunho que estamos dando aqui não venha cair por terra ali. Ele seguiu tanto a Deus e agora abandonou toda esta situação. Nós temos um comentário que é muito bom. É um dos melhores comentários do Novo Testamento. Mas depois do homem ter sido usado por Deus para fazer tudo, ele descambou. Ele descreu. Chegar ao ponto de virar um ateu. Então, você tem que ter em mente que mesmo que ele tenha virado isso, a coleção dele não perde o seu valor. Porque enquanto ele foi usado por Deus, ele fez. Eu, quando tenho dado aconselhamento, eu tenho dito, queridos, eu estou trazendo para você a palavra de Deus. Mesmo que você me pegue em falta, quero lhe dizer que a palavra de Deus que está sendo transmitida não perde o valor. Por isso aqui está tudo que está sendo ministrado como palavra de Deus. E isso é muito importante nós sempre estar vivendo dessa forma. Mas ele diz, afastem de todo irmão que vive ociosamente,
não conforme a tradição que receberam de nós, mas eles ainda vivem na casa dos outros, fazendo o quê? Intrometendo na vida dos outros, gerando dissensões, gerando problemas. Mas Paulo está dizendo, olha, quem não trabalha não deve comer, porque nós não devemos viver à custa das pessoas. Certa vez eu fui convidado para um almoço político. E eu disse, não, obrigado. Não vou, não. Aí depois, sabe qual era o preço? O preço era algo muito simples. Todos que foram lá, o político tirou uma foto com cada pastor que foi. E quando saiu o material da política, ele disse, esses são os pastores que me apoiam. Aquele almoço saiu muito caro, porque ele foi lá comer de graça. Então a gente tem que entender que tudo que é posto para nós, que é de graça, poderá ficar muito mais caro. E aí você vai dizer, o que tem eu tirar uma foto com um político? Tem muita coisa. Tem muita coisa. E é isso que você tem que ter em mente. O seu nome vai dar respaldo a tudo que ele faz. E esse é o cuidado que nós temos que ter. Pois não, pastor Cristiano? É só um comentário de uma frase que tem no mundo dos negócios. Não existe almoço grátis. Então, tudo nessa vida tem um custo. Alguém vai acabar pagando essa conta. Exatamente. É só para lembrar essa frase. O versículo 11 vai dizer exatamente isso que eu estava falando sobre as pessoas ociosas. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam intrometendo na vida alheia. E esta é a situação. Certa vez, um casal novo, ele chegou e disse, minha esposa, eu vou prover todas as coisas. Então você não precisa trabalhar. E ela disse, o que eu faço com o meu tempo? Ué, você cuida da casa e depois faz o que você quiser. E ela começou a ir na casa das irmãs. A casa era pequena, ela arrumava em 1 hora, tinha aí 7 horas para bater perna. E o que começou a acontecer? Ele era líder da igreja e daqui a pouco ele começou a ouvir das pessoas que a mulher dele vivia nas casas e não era tão sábia. E porque não era tão sábia, acabava trazendo problemas de relacionamento com os familiares. E é isso que a gente precisa ter em mente. Logo depois disso, ele disse, amor, é melhor você começar a trabalhar não para nos ajudar financeiramente, porque Deus tem nos suprido de tudo, mas para você ocupar o seu tempo. E então ela parou de fazer isto. Mas, veja, o Senhor vai trabalhar conosco, dizendo ainda no versículo 12, que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Deus promete nos prover, mas Deus espera que nós possamos fazer todas as coisas e ajudar ao próximo. Por isso, no versículo 13, ele vai dar um outro conselho. Nunca se cansem de fazer o bem. E aí ele vai ser muito pesado no versículo 14. Se alguém não obedece a nossa palavra, que nossa palavra por esta carta, marquem-no e não se associem com ele, para
que se sinta envergonhado. O grande problema é que muitas vezes nós não queremos envergonhar o nosso irmão e envergonhamos o próprio nome de Deus. Fui pedir para o delegado soltar um jovem e ele estava só sentado junto com as pessoas e as pessoas acabaram o envolvendo nas drogas que estavam e pelo qual eles foram presos. E aí, quando isto aconteceu, ele estava lá preso e a mãe veio conversar comigo. E ela disse: meu filho não é de mexer com drogas. Aí eu fui conversar com o delegado era um crente batista na cidade de Campinas. Conversei com ele e disse: olha, a mãe disse que ele não se envolve com isto. Mas se o senhor achar que isto procede, então solte e eu assumo um compromisso de acompanhá-lo muito de perto nos próximos meses. E aí, então, eu acompanhei realmente isso. Inclusive, levei-o para Monte Alto, ele ficou lá trabalhando conosco. Era um menino muito esforçado, muito gentil, tinha realmente uma boa índole e tudo mais. E então eu disse para ele: olha, você está livre dessa acusação, mas se a polícia te pegar de novo com maus amigos, você vai ser fichado, porque você já foi pego uma vez e não foi fichado. Então, lembre-se disso. E aí, mais tempos depois, eu tinha saído de Campinas e a mãe veio falar que ele, por estar com essas pessoas, ele acabou sendo envolvido num crime e ele acabou sendo preso. E ela perguntou assim: o senhor pode ir na cadeia visitá-lo? Eu disse: não. Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz enquanto ele estava livre. Agora, lá na cadeia, eu vou passar o nome para o pastor que cuida do ministério prisional. E pode ter certeza que o pastor vai trabalhar, mas eu pessoalmente não vou. E então, essa situação. Hoje ele está fora da cadeia, hoje ele viu que o que ele havia sido ensinado fez com que ele pagasse a conta, e ele pagou a conta, e hoje ele está fora da cadeia, se relaciona, cuida dos pais, mudou totalmente aquela situação que ele vivia no passado. Mas é muito importante você entender que o Senhor está nos ensinando que precisamos agir com todas as pessoas com amor e dedicação e levar realmente as pessoas terem esse princípio de vida. Por isso, querido, está diante de você uma escolha. Viver os princípios do mundo que nós demonstramos hoje ou viver os princípios de Deus. Eu espero que você faça essa escolha e que você deseje servir ao Senhor com toda a alegria e com toda a dedicação. Amém? Ficou alguma dúvida ou alguma palavra? Amém, pastor? Só agradecer mesmo pela aula. Foi muito esclarecedor. Estamos terminando a segunda carta aos Tessalonicenses. Na outra semana, nós começamos a carta de 1 Timóteo. A gente convida você a continuar participando conosco, tá bom? A gente Amém. começa então as cartas pastorais agora. Na Deus próxima abençoe, live será o queridos. pastor Cristiano que vai dar as duas próximas. Então, venha acompanhar e participar com alegria. Deus Obrigada abençoe, pelos queridos. ensinamentos, Bom pastor domingo. Salomão. Amém.